Então vamos lá, a nossa lição aí está em Salmo 90, versículo 12, né? Que diz assim: porque se não é Deus nos ajudando, talvez nós não conseguiríamos suprir algumas necessidades da nossa vida. Deixa eu aumentar um pouco aqui, que eu acho que está meio escuro. Você não precisa estar transmitindo, né? Então, na lição de hoje, generosidade do tempo, nós estamos aí em Salmo 90, versículo 12. Na lição de hoje vamos refletir sobre a mordomia do tempo e a importância de sermos generosos para com as coisas que realmente importam. O tempo é algo que o Senhor nos dá, né, graciosamente, e desse modo devemos fazer o esforço para administrar bem este presente de Deus em nossa vida. Isso é muito interessante a gente pensar, porque o tempo é tão importante, né? E muitas das vezes a gente percebe que nós não damos ao tempo a importância que ele precisa, né? Porque a importância que a gente dá ao tempo é vital para o nosso desenvolvimento em todas as áreas da vida. Constantemente a gente vê pessoas que passam o dia inteiro sem fazer nada. Sem fazer nada, absolutamente nada. Não conseguiu fazer nada naquele dia, e alguns ainda no final do dia ainda diz que não fizeram porque não tiveram tempo, né? São 24 horas o dia tem. Então você imagina, se fosse pela lógica comum, 8 você dorme, 8 você trabalha e 8 você tem para administrar entre família, estudos, outras atividades, enfim. Mas o problema é que nós não sabemos aproveitar essa generosidade nos concedida por Deus, a saber, o tempo. A gente não sabe gerir o tempo, a gente não sabe administrar o tempo. Às vezes a gente passa o dia inteiro preso numa coisa só, né? Não consegue concluir ela, sendo que você poderia naquele tempo, naquele dia, fazer tantas coisas, né? Tantas coisas que seriam úteis para você, para o outro, né? Para o desenvolvimento do bem comum, mas muitas das vezes a gente simplesmente deixa passar, e isso porque nós temos uma ilusão de imortalidade, né? A gente não sabe gerir e nem administrar o tempo, porque nós temos uma ilusão de imortalidade. A gente acha que nós teremos todo o tempo do mundo para fazer todas as coisas quando quiser. A gente acha que as coisas e as pessoas e a circunstância sempre estarão ali ao nosso alcance, e que nós sempre teremos a possibilidade, a oportunidade de tê-las. Só que não. Você percebe quando você completa ano, qual é a frase que todo mundo diz? Parabéns por mais um ano de vida. E isso é verdade? Não, isso está errado. Não é mais um ano de vida, é menos um ano de vida. Porque quanto mais velho você vai ficando, menos tempo de vida você vai tendo. Todo ser humano nasce assim como um produto, com a data de fabricação e a data de validade. O que difere um do outro é que no produto tem a data de validade estampada, né? E nós fomos beneficiados por Deus com essa dádiva de não saber quando será o término de vida da nossa vida. Então,
porque não sabemos quanto tempo tem, quanto tempo temos de vida, achamos que temos a vida toda para fazer todas as coisas que achamos que estará sempre disponível a nós. Só que não. Como eu citei, como disse o pastor Ariovaldo Ramos, quem não sabe quanto tempo tem muito pouco tempo. Ou seja, o tempo passa muito rápido. Se não, olha para a minha vida, olha para a sua vida, né? Há um tempo atrás a gente tinha 18 anos, né? Pelo menos eu, né? Eu olho para trás e eu falo, meu Deus do céu, 21 anos se passaram estalando os dedos que eu não vi. Então quem sabe você que está de casa aí nos assistindo, né? E aqui os que aqui estão, possamos nesta manhã aprender sobre, né, essa lição maravilhosa aí que o salmista nos ensina, né? O salmista, ele diz ali no Salmo 90, versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio, né? Então, aproveitar o tempo, viver o tempo da forma certa e correta, pode nos ensinar a viver a vida como a vida deve ser vivida. Nós podemos aprender a ter um coração sábio, um coração centrado, um coração direcionado, e Salomão nos ensinou isso. Salomão disse que a sabedoria primária é temer o Senhor. E por quê? Porque Ele é o Senhor dos senhores, inclusive Ele é o Senhor do tempo. Tanto é que nós trabalhamos com cronos, nós trabalhamos com tempo natural, nós trabalhamos com relógio, né? Mas Deus não. Deus, ele trabalha no cronos, ele trabalha no kairos. Deus trabalha no kairos, é o tempo de Deus. Deus, ele está em uma dimensão em que não existe minutos e segundos. Por quê? Porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ou seja, todo esse tempo de vida que você tem até aqui, que parece que passou uma eternidade, para você se fala, meu Deus, tudo isso já se passou. Para Deus talvez poderia ter passado só algumas frações de segundos, porque Deus não trabalha com cronos. Então, não sabemos quanto tempo de vida temos, né? Mas, contudo, precisamos vivê-lo com sabedoria, a fim de que Deus seja glorificado em nossa existência, né? A 1 Pedro nos dá uma lição aí de vida. O apóstolo Pedro, ele deixa para a gente aí uma palavra muito sábia em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 2, ele diz assim, 1 Pedro, no capítulo 4 e versículo 2, ele diz: para que no tempo que lhe resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as vontades humanas, mas segundo a vontade de Deus. Olha que coisa maravilhosa que Pedro nos ensina. Para que no tempo que lhe resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as vontades humanas, mas que vocês possam aproveitar esse tempo para viver de acordo à vontade de Deus. Isso é maravilhoso da gente pensar, porque o salmista, ele vai nos ensinar no versículo 4 do mesmo Salmo 90 o seguinte: pois 1000 anos aos teus olhos, ó Senhor, são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Ou seja, para nós um dia passou, para o salmista ele diz, o dia, 1000 anos para Deus é como a noite que passou. A gente ontem deitou para dormir e para a gente foi só mais um dia, mas aos olhos de Deus passou 1000 anos. Que coisa tremenda.
Então nós precisamos aprender a gerir o nosso tempo, né? Nós temos 24 horas no nosso dia e nós podemos e precisamos pedir a Deus essa sabedoria para saber administrar a vida, administrar o tempo, administrar as oportunidades que o Senhor Deus vai nos dando, né? Então, generosidade no tempo. E se nós olharmos, a gente vai perceber que Deus, Ele tem sido generoso conosco. No tempo que temos de vida, Deus, Ele tem sido generoso conosco, nos concedendo tempo, né? Tempo para realizações pessoais, tempo para realizações profissionais, tempo para realizações familiares e, acima de tudo, Deus tem nos concedido tempo para o fortalecimento espiritual. E isso, Apocalipse no capítulo 3, na carta de Sardes, né? E na carta também de Tiatira, tem um texto maravilhoso que ao anjo da igreja escreve, né? Jesus dizendo ali para João, na ilha de Patmos: diga a eles que eu dei a eles tempo para se arrepender, e eles não quiseram. Tem um episódio na Bíblia que Deus é questionado até quando Ele iria manter vivo, né, uma determinada nação. E Deus disse: o cálice da maldade deles ainda não transbordaram. O tempo que eu dei a eles, que eu concedi a eles, ainda está de pé. Mas quando transbordar o cálice, quando acabar o tempo deles, eu virei contra eles e punirei eles. Isso nos mostra que nós não sabemos o tempo que temos de vida. Nós, ao contrário de um produto fabricado que vem com a data de fabricação e a data de validade, nós nascemos com a data de fabricação, mas não sabemos a nossa validade. E porque não sabemos, é que nós temos que aproveitar cada minuto, cada instante, cada segundo, como se fosse um investimento. Com sabedoria, com diligência, com responsabilidade, para que nós possamos, como o salmista nos ensina, alcançar um coração sábio diante de Deus. O apóstolo Paulo ensina que o tempo deve ser olhado com muita atenção. Ele nos aconselha, né, a remi-lo, porque os dias são maus. Por isso que o salmista, ele pediu para Deus, né, essa possibilidade, dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio, né? Refletindo sobre estas coisas, quando a gente para analisar o que o salmista disse, né? Esse texto aqui, ele nos ensina aí pelo menos 3 lições de vida que eu gostaria de compartilhar aqui com cada um de nós esta manhã. Esse texto nos ensina aí 3 lições para a nossa existência. E o primeiro ponto aí que ele nos ensina é o passado. O passado como um ponto de partida. Ensina-nos a contar os nossos dias, ó Senhor, para que alcancemos um coração sábio diante de Ti, diante de todos. Então, a primeira lição aí que a gente aprende, e quando a gente olha, né, são 3 tempos contidos na nossa existência: passado, presente e futuro. E a primeira lição que nós vamos aqui então aprender é sobre o primeiro tempo, o passado. O passado se caracteriza por 2 constatações. A primeira é que os fatos vividos não existem mais, a não ser em nossa memória. A segunda é acerca do que aprendemos com aquilo do que foi vivido. Quando refletimos sobre o passado, faz-se necessário acentuar
o que aprendemos com ele e com as gerações passadas que viveram nele, e não ficarmos cultivando ressentimento dos fatos passados. Ao contrário, devemos ser gratos pelo que fizeram os nossos antepassados. Eles pavimentaram um caminho, o qual estamos passando. Logo é necessário deixarmos pavimentado o mesmo caminho para as próximas gerações. Então, quando a gente olha para o passado aí, a gente tem aí duas constatações. Primeiro, o que nós vivemos, e segundo, o que ficou em nossa memória. O que nós vivemos no passado não volta mais. Não volta mais. Mas o passado tem uma característica extraordinária de manter na nossa memória tudo aquilo que se foi vivido. Tem um ditado, uma estrofe de uma música, que diz o seguinte, que quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Salomão disse que quem fica olhando para o vento, nada planta e nada faz. O passado, ele serve como base para desenvolvimento, para crescimento, para posicionamento. Quando eu olho para o passado, eu olho para o passado na perspectiva, não de me ficar remoendo, me alimentando no meu coração frustrações, decepções, coisas antigas que passaram. É o que o velho ditado da vovó dizia, águas passadas não movem moinho. Quando eu olho para o passado, eu olho para o passado na perspectiva de trazer lições de vida. Aquilo que eu passei, que eu enfrentei, ou que alguém passou e enfrentou, eu tiro como lição para que posteriormente eu não venha a sofrer danos e consequências que levaram outros a sofrerem. O problema é que muitos de nós temos aí, a dificuldade de deixar ser curado pelas feridas da história. Então, a primeira é que os fatos vividos não existem mais. Ou seja, não volta mais. Não adianta a gente ficar se lamentando e vivendo de cinzas, e viver de saudosismo, Bom mesmo era aquele tempo. Olha, se pudesse voltar. Olha aquilo que nós passamos, passou, não volta mais. Quem fez, quem viveu, quem usufruiu, é passado. As coisas que nós fizemos, as coisas que aconteceram, tudo que foi dito, que foi falado, que foi exposto, passou, não volta mais. Se fizemos coisas boas, o que sobra é lembrança. Se fizemos coisas ruins, aí sobra lembranças e marcas. Mas não dá mais para voltar, Três coisas não voltam mais. Uma palavra dita, uma oportunidade perdida, e uma pedra lançada, não volta mais. Por isso, quando a gente olha para o passado, a gente tem essa primeira constatação aí, que o que foi vivido não vai ter mais oportunidade de viver. A segunda é acerca das coisas que aprendemos com aquilo que foi vivido. O problema é que há muitas pessoas que elas não aprendem nunca. E vai passando, passa-se tempos, e oportunidades, e momentos, mas não aprende nunca.
O poeta popular brasileiro cantou dizendo: quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado, ou seja, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Um coração sábio é exatamente o que o poeta popular brasileiro quis dizer, né? Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado, ou seja, é preciso ter um coração sábio para no futuro não sofrer. É preciso saber viver, ou seja, quem aprende a contar os dias, usufrui com sabedoria, com consciência e com diligência o tempo concedido por Deus. E aí, todas as vezes que eu lembro da letra dessa música, sempre me vem uma pergunta: e por que a gente não aprende nunca em determinadas situações, né? Parece que tem alguma coisa na nossa vida que lá dentro, no mais profundo do nosso ser, ainda que saibamos a realidade da vida, muitas das vezes a gente faz questão de viver de ilusão, mas não ilusão como quem vivesse no fantástico mundo de Bob, mas ilusão na perspectiva de que as pessoas mudam, de que as circunstâncias mudam, de que as coisas mudam, né? E a gente tem essa ilusão, né, de que pode ser como a gente quer que seja, mas não. Então, o passado tem essas duas constatações. Primeira, são as coisas que eu vivi, sejam boas ou ruins, alegrias, felicidades, vitórias e conquistas, frustrações, decepções, angústias e tristezas. E o problema não é o que a vida faz comigo, o problema é o que eu faço com o que a vida fez comigo. Como é que eu vivo o presente agora, trazendo comigo as marcas do passado? O apóstolo Paulo nos ensina em Gálatas 6:17: portanto, ninguém me molestes mais, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo está dizendo que o que gere, o que administra, o que direciona e o que conduz a minha vida agora não são as marcas de um passado deixado pelo Império Romano, né, pelas coisas que os judeus fizeram com ele. O que gera a minha vida, o que conduz a minha vida agora, não são os medos, as dores, os traumas, as frustrações e as decepções deixadas pelas pessoas, não. O que conduz a minha vida agora é porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. São marcas indeléveis, é uma marca que não se apaga. Por isso, Pedro disse aí na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 2: o tempo que sobra, o tempo que resta para vocês ainda vivo, viva para Deus, viva em Cristo, para que as frustrações e as decepções do que vocês viveram até aqui não molde a vida futura de vocês. Então, isso é extraordinário da gente pensar, porque o profeta Isaías, ele diz no capítulo 18 lá: não vos lembreis das coisas passadas, e nem as considerem, né? Mas Deus é aquele que faz nova todas as coisas. Quando eu olho para o passado, na perspectiva de tirar ensinamentos das coisas boas ou ruins que eu enfrentei, é uma perspectiva boa. O problema é que quando eu olho para o passado e eu não somente lembro, mas eu considero todas as coisas que foram feitas por mim, contra mim ou comigo, aí eu passo a me tornar uma pessoa totalmente amarga, uma pessoa totalmente aquém de qualquer coisa, porque eu deixo com que aquelas coisas e aquelas pessoas e aquelas circunstâncias molde o meu futuro. E é interessante a gente pensar nisso,
porque quando a gente olha para o passado, a gente percebe que uma das maiores características do passado é fazer com que a nossa alma se aprisione, né? A nossa alma se aprisione. E a gente tem um exemplo claro, né? Os discípulos no caminho de Emaús. Os camaradas, eles ficaram com a alma presa no passado. E eles esqueceram do ensinamento que no passado eles haviam recebido, adquirido. Jesus, enquanto caminhou com os seus discípulos, deixou bem claro para eles o seguinte: olha, isso aqui é só um tempo, é só um período. Eu preciso tomar um cálice que vocês nunca beberão. Eu vou para o Pai, mas eu vou voltar, fica tranquilo, é só um período. E Jesus orientou, instruiu, direcionou. Mas na sexta-feira Jesus morre. Jesus fica pendurado em madeiro. E os discípulos então esqueceram de tudo. Eles esqueceram de aprender com aquele momento que ainda doloroso, que ainda difícil de ser encarado, havia sido predito pelo próprio Cristo. No domingo pela manhã, eles pegaram a bagagem e estão voltando para o caminho de Emaús. E aí a pergunta que Jesus faz é extraordinária, né? Por que vocês estão tristes caminhando no caminho? E eles respondem para Jesus: será que você é o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe dos acontecimentos dos últimos dias, do passado? Aí Jesus dá uma de desentendido e diz: Quais acontecimentos? Me atualiza aí, que eu acho que eu estou meio desatualizado. Eles mataram Jesus, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e dos homens. Nós achávamos que fosse Ele que ia redimir Israel. Mas agora, olha o passado, agora já fazem 3 dias e nada aconteceu. Tudo aquilo deveria servir como base de aprendizado para eles. Mas eles se aprisionaram. Agora a pergunta é: quantas e quantas pessoas, à semelhança aos discípulos no caminho de Emaús, não estão assim, morrendo em todas as áreas da vida, porque estão presas no passado, né? Por que você está aí nessa situação? Eu achava que era naquele casamento que eu ia me dar bem, eu achava que era naquele relacionamento que eu ia ser feliz, eu achava que era naquela empresa que eu ia me aposentar, eu achava que era naquela igreja que eu ia para o céu, eu achava, mas agora já fazem 10 anos, agora já fazem 5 anos, agora já fazem 12 anos, 20 anos, 3 anos, e nada aconteceu, e nada vai acontecer mesmo, porque olha para o passado, permitindo que o passado molde a sua vida presente, e ele não consegue vislumbrar a vida futura, porque está preso. Ao invés de aprender com a circunstância e com as adversidades, se aprisionou no medo, no trauma, na dor, na angústia. Há pessoas que estão presas até hoje em uma palavra que foi dita há 10 anos atrás. Há pessoas que estão aprisionadas e não conseguem evoluir por causa de uma coisa ruim que foi feita contra elas há 12 anos atrás, há 10 anos atrás. Tem pai que não fala com filho, tem filho que não se relaciona com o pai, tem marido que não fala com esposa, esposa que não fala com o marido, por causa de uma palavra que foi dita há anos atrás. E aí está aquela vida parada, neutralizada, porque não aprendeu a remir o tempo, não criou um coração sábio, não obteve de tudo isso um aprendizado para que pudesse sair livre para a vida. Então o passado nos serve como base para que a gente entenda que o que passou, passou, já era, não volta mais. Mas o passado também nos serve como base de aprendizado, que fica alicerçado e tatuado na nossa memória, né? Por isso, Salomão disse lá em Provérbios que nós não podemos remover os marcos antigos. Aquilo que foi estabelecido, aquilo que foi feito, aquilo que foi erguido, aquilo que foi estabelecido, serve como guia,
seja bom ou ruim. Seja bom ou ruim. Por exemplo, quando a gente olha para a história, a gente percebe que muitas coisas ruins que aconteceram, serviu de aprendizado para todas as nações, né? Divisões, segregações. Quando a gente olha ali no século XIX, né? A luta, a briga de Abraham Lincoln com a escravatura. Você vê ali a briga intensa de Martin Luther King, né, para a liberdade dos negros sulistas. Você olha aqui para o Brasil, você vê ali a disponibilidade, né, para liberar a Lei Áurea. E que isso teve um marco e que ficou marcado para sempre, para que a gente possa entender e aprender que desde sempre não podemos nos deixar ser escravizados por nada e por ninguém, porque somos livres em Cristo Jesus. Quando a gente olha para a história da Alemanha, que teve o seu país dividido por um muro, né? E que famílias se dividiram dentro do próprio país, e que depois da queda daquele muro, a gente percebe que ficaram ali alguns aprendizados, que não importa a situação da nossa vida, a gente precisa aprender com as adversidades e não construir muros de separação. A gente precisa enfrentar, a gente precisa lutar, a gente precisa aprender com as adversidades da vida, né? Mas ao contrário, tem muitas pessoas que preferem ainda construir muros, dividindo, né, a própria família. Então tem pessoas que constroem muros e dividem. Eu não falo com o irmão A, eu não falo com a irmã B, eu não falo com o pai, eu não falo com a mãe, eu não falo com o primo, eu não falo com a prima. E divide, né? E é a mesma família, só que tem um muro dividindo ali e impedindo que ambos se relacionem. E isso acontece na empresa, isso acontece na igreja, isso acontece na família, isso acontece na comunidade, isso acontece em todos os lugares. Então o primeiro aspecto aí do tempo é o passado. A gente precisa aprender com o passado e derrubar os muros que foram construídos para que a gente possa então ter um coração sábio diante de Deus e diante dos homens. Nesse prisma, então, podemos constatar o exemplo de valorização das gerações passadas na própria história do povo hebreu. A Bíblia Sagrada nos mostra que a história deste povo era contada de pai para filho, e assim sucessivamente. O salmista afirma: mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, a tua memória de geração em geração é. Salmo 102, versículo 12. Uma geração louvará as tuas obras, uma geração louvará as tuas obras, a outra geração anunciará as tuas grandezas. Salmo 145, versículo 4. É realmente lamentável o fato da geração atual não se preocupar em reunir memórias, contá-las e torná-las relevantes. A formação dos membros da família, o fato das igrejas não se preocuparem em valorizar suas memórias, e o mais grave, os cristãos que vivem mudando de igrejas em igrejas, bem como não criam raízes de memórias, não firmam relacionamentos de amizade por onde passam, porque acham que nada disso é importante para a sua vida. Olha que coisa interessante. Realmente é lamentável quando a gente olha para a nossa geração atual e a gente percebe que a geração atual não se preocupa com memórias, não se preocupa em agregar valores, né? Quando a gente olha para a igreja, é preocupante mesmo, porque na verdade
a gente precisa entender que o relacionamento e o desenvolvimento da vida cristã é como se fosse uma corrida de bastão. Você não para a corrida para entregar o bastão. Não. Enquanto você ainda está correndo, você passa o bastão para aquele que vai dar continuidade. Esse é o problema. E nós vivemos em uma geração que, além de não se preocupar com memórias e não dar importância para as coisas que foram estabelecidas e feitas, nós vivemos em uma geração que faz questão de apagar a memória dos que passaram por essa terra. E isso é muito sério, porque quando a gente olha para o âmbito igreja, a gente vê acontecendo isso muito, né? Principalmente entre lideranças, né? Liderança muitas das vezes não tem aquela preocupação, por exemplo, vai o pastor X, ele pastoreou a igreja durante um período. O pastor Y, que assumiu essa igreja, deveria preservar a memória do pastor anterior, e enquanto corre, pega o bastão desse pastor que vai passar e continua realizando o projeto a partir do que foi deixado. Mas o que nós vemos é o contrário. O pastor que assume a igreja agora, ele não somente apaga a memória do que o outro pastor deixou, como ele começa tudo do zero e faz de conta que nada aconteceu. E isso é bíblico, né? Há um texto na Bíblia, lá em Êxodo, no capítulo 1, que vai dizer que aconteceu isso com um personagem. Diz a Bíblia que naquele tempo levantou um faraó que não conhecia José. Fala sério, quem não conhece José? Quem não conhece a história de José? Imagine o legado que José deixou no Egito. O camarada que foi conhecido por todo mundo antigo como alguém que aprendeu a contar os dias, que alcançou um coração sábio e que soube gerir e administrar todas as riquezas daquela nação, a saber, o Egito, beneficiando não somente o seu povo, mas todos os povos e todas as nações. Mas diz a Bíblia que levantou um faraó que não conhecia José. Realmente ele não conhecia? Não, não é isso que está em jogo. O que está em jogo é o que eu disse. Não guarda a memória, não faz questão de lembrar do passado do outro, não faz questão de lembrar quem o outro era, o que o outro fez, o que o outro foi. Faz questão de manter o próprio nome, a própria posição. O que é isso? Isso é egocentrismo, isso é ego absoluto, isso é uma busca incessante do próprio ego. E o que é isso? Isso é narcisismo. Ele conhecia José, ele sabia quem era José. As histórias de José estão escritas nos livros das crônicas egípcias. Mas eu não faço questão de saber, afinal de contas, nem egípcio esse cara era. Esse cara era um hebreu. Eu vou dar honra para esse cara? Vou nada. Então ele faz questão de apagar a memória de José. Isso acontece hoje no meio do povo cristão. Lideranças que assumem departamentos de liderança, ao invés de pegar o trabalho em andamento e dar continuidade, vai apagando as memórias da liderança anterior e fazendo de conta que aquela liderança nunca existiu ali. Isso é muito triste. Isso é muito triste porque a gente não consegue criar raiz, a gente não consegue criar histórias, a gente não consegue guardar memórias boas, sustentáveis, e a gente não consegue criar raízes em lugares onde a gente está. Por quê? Porque a gente simplesmente faz de conta que nunca passou por ali, que nunca esteve ali, e que a gente faz questão de apagar da memória. Síndrome de Faraó. Quem é José? Né?
Mais ainda, tem um outro personagem bíblico que não se importa com a memória e com a história e com o aprendizado do passado. E o nome dele é Nabal. A Bíblia diz que Davi estava nos campos do deserto ali com os seus homens e era a época de tosquear as ovelhas. E então Davi disse: olha, desça lá e fala lá com o fazendeiro lá, se ele tem algumas ovelhas, alguma comida, alguma coisa para a gente comer, né? Fala para ele que o teu servo agradece e que nós estamos aqui acampando e cuidando também do rebanho. Os homens de Davi descem até a fazenda de Nabal e diz: olha, Davi, né, pediu para que nós viéssemos ver se tem alguma coisa para a gente comer, né? Se o Senhor poderia nos abençoar com alguma coisa, afinal de contas estamos no deserto, estamos nos campos ao redor, nós estamos fazendo também ali, campando e guardando o seu rebanho e o seu povo. Sabe qual foi a resposta de Nabal? Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Porventura tiraria eu do meu sustento, do meu dinheiro, da minha casa, da minha família, para dar para pessoas que eu não conheço? Olha que desprezo absoluto que esse homem deu. E aí, a história você sabe, quase que morre todo mundo. Davi disse: é assim? Então vamos descer, vamos matar todo mundo, inclusive as criancinhas que mijam na parede, só para eles aprenderem a valorizar as coisas da vida. Então, o tempo tem essa capacidade, né? E a primeira constatação é o passado. A gente precisa ter a ideia e a consciência de que o que passou, passou, não volta mais. Mas também temos que ter a consciência de que o que passou serve de exemplo para que nós possamos alcançar um coração sábio, para que a gente possa aprender e ter sabedoria diante da perspectiva do que aconteceu. Então, o primeiro tempo é o passado, que tem essa aí característica de nos ensinar a ver a vida por um outro ângulo e não se deixar ser aprisionado, né? E o passado, a gente precisa tomar muito cuidado, porque se nós não tivermos uma sensibilidade espiritual ou uma sensibilidade, a gente pode simplesmente deixar o nosso coração ser tomado por ingratidão. A gente tem uma capacidade muito grande de esquecer o que fizeram por nós, o que fizeram para nós. A gente tem essa capacidade. Por quê? Porque é mais fácil se lembrar das coisas ruins que fizeram contra nós no passado do que as coisas boas. Então, que nesse primeiro ponto, meu irmão, minha irmã, você que me ouve de casa, possamos aprender. Tomar cuidado com a ingratidão. O passado tem essa aí prerrogativa, se não tomarmos cuidado, de gerar no nosso coração uma ingratidão muito grande. Segundo tempo aí constatado é o presente, que é o tempo real que nós estamos vivendo agora. O hoje, para ser mais sincero, o agora é o instante da vida. O tempo passa rápido e precisamos usá-lo com sabedoria e inteligência, pois brevemente tornar-se-á passado. O presente, como o propósito do termo diz, é um presente que recebemos e precisamos desembrulhá-lo da maneira mais cuidadosa possível. Esse tempo é principal, pois somente nele podemos realizar as nossas tarefas como bons mordomos de Deus e a sua causa. É muito comum encontrarmos pessoas que deixam tudo para depois, são procrastinadoras de natureza, né? São procrastinadoras de natureza. Tudo para depois. São desperdiçadores de tempo, quando certo deveria praticar
Não deixe para amanhã, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É no presente que tomamos nossas mais importantes decisões. Ser mordomos do nosso tempo é a tarefa mais difícil que Deus nos confiou, porque diz respeito àquilo que é verdadeiramente prioridade em nossas vidas. Aquilo que eu sempre digo aqui, a coisa mais importante é fazer da coisa mais importante a coisa mais importante. E o tempo é algo preciosíssimo para nós. Se nós não soubermos administrar o nosso tempo hoje, tomando decisões certas hoje, nos posicionando hoje, nos decidindo hoje, nos fortalecendo hoje, nos posicionando hoje, amanhã talvez não teremos mais tempo. Quantas pessoas ontem disse, amanhã eu vou fazer, amanhã eu farei isso, farei aquilo, só que muitas dessas não acordaram hoje. Muitas não acordaram hoje. Outras talvez acordaram, levantaram, saíram para trabalhar, saíram para fazer alguma coisa, mas no meio do caminho alguma coisa aconteceu. E essa pessoa partiu sem realizar aquilo que estabeleceu ontem. Por quê? Porque não podemos deixar para amanhã o que temos que fazer hoje. Hoje, o autor aos Hebreus disse que Deus criou e fez para nós um dia chamado hoje. Hoje, o tempo presente é o tempo real, e por isso se chama presente. Quando você ganha um presente, esse presente vem como? Ele vem embrulhado, ele vem coberto, e você não sabe o que tem ali. Então você precisa abrir, com cuidado. E você precisa abrir com cuidado. Você não pode rasgar a etiqueta, porque se não servir, você pode trocar. Então você abre a embalagem com cuidado, com carinho, para que então você descubra que presente é esse. Todos os dias nós acordamos e não sabemos o que irá acontecer. Embora projetemos, embora nos programamos, embora estabeleçamos, nós não sabemos o que vai acontecer e o que está nos esperando, porque esse tempo pertence a Deus. É um presente que Ele nos entrega todos os dias. Por isso nós não podemos ser procrastinadores. E esse é o nosso problema. Nós somos procrastinadores de natureza. Somos peritos em deixar para depois. Ô fulano, faz isso, depois eu faço. Ô ciclano, eu vou fazer depois. Aí depois. E nesse depois tem pessoas que já estão a vida inteira falando que vai fazer caminhada, falando que vai fazer uma academia, falando que vai fazer um regime, falando que vai se posicionar. Não, olha, quando eu me batizar, um exemplo, vamos colocar aqui dentro da igreja. Quando eu me batizar, eu vou me fortalecer com Cristo. Aí se batiza. Não, mas quando eu arrumar uma namorada, eu vou ficar bem com Cristo. Aí é uma namorada. Não, quando eu me casar, aí você vai ver, vai ser legal, eu vou ter uma vida com Cristo, legal. Aí casa. Não, bom mesmo vai ficar quando eu arrumar um emprego. Aí arruma um emprego. E a vida com Cristo está em segundo plano, já tem anos. Não, quando Deus me abençoar com um salário melhor. Não, hoje eu ganho 2.000, mas quando eu ganhar 5.000 vai ser legal. E aí vai indo. O tempo passa, a pessoa fez tudo o que precisava fazer, mas não se posicionou. E essa é uma palavra que ela precisa ser aplicada em todas as áreas da vida. Você que me ouve de casa, qual é a área da sua vida que há tempos você vem dizendo que vai mudar, que vai melhorar, que vai se posicionar e até agora nada? Quem sabe sua vida com Deus?
Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Mas você não consegue administrar a sua vida com Cristo, e o tempo vai passando e talvez você está aí ainda precisando se posicionar. Quem sabe talvez sua vida familiar, quanto tempo faz que a sua família precisa de um respaldo seu, e você está aí. Quem sabe talvez na sua vida profissional, você está aí esperando cair do céu alguma coisa que não vai cair do céu só cai chuva. Você precisa se posicionar. Qual é a área da sua vida? Familiar, profissional, financeira, espiritual, social? Qual é a área que você se tornou um procrastinador e vive deixando para depois? Mas eu quero dizer uma coisa para você: ilusão de imortalidade é só ilusão de imortalidade. Você não vai viver para sempre. Nada dura para sempre. O poeta popular brasileiro Renato Russo, ele tem uma música que se chama Por Enquanto, e a letra da música diz assim: mudaram as estações, mas nada mudou. Mudaram, inverno, verão, outono, primavera, mudaram as estações, mas nada mudou. Mas eu sei que alguma coisa aconteceu, porque está tudo assim tão diferente. E ele manda a máxima: se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre sempre acaba. E esse é o nosso problema, porque a gente acha que nós temos uma ilusão de imortalidade. Parabéns, feliz aniversário por mais um ano de vida. Mentira, não é mais um ano de vida, é menos um ano de vida. E o que você fez com esse menos um ano de vida que você já perdeu também? Você já tem 30 anos, você já tem 33 anos, você já tem 36 anos, você já tem 20 anos, você já tem 49 anos, 50 anos, 60 anos, e o que você fez até aqui? Então, o tempo real, que é um presente, precisa ser vivido da forma mais correta. Jesus diz: não andeis ansiosos com o que haveis de comer, de beber ou de vestir, e não diga: amanhã eu vou viajar, amanhã eu vou fazer isso e aquilo, porque vocês não sabem e não conhecem o dia de amanhã. Então, o salmista aqui no Salmo 90, versículo 12, ele quer nos ensinar basicamente isso. Ensina, Senhor, a contar os nossos dias. Ensinar a contar os nossos dias é administrar o tempo. Ensina-nos, ó Senhor, a administrar o tempo de uma forma sábia, de uma forma coerente, de uma forma centrada, de uma forma direcionada, Senhor, para que a gente alcance um coração sábio. Se nós não aprendermos isso, vai ficar difícil. Se nós não nos preocuparmos com isso, vai ficar difícil. A Bíblia diz que só mais um pouquinho de tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Uma palavra que eu acho maravilhosa, e eu gostaria também de deixar como base de reflexão nessa lição de hoje, se encontra aqui em Pedro. Ele diz o seguinte: ele diz assim, versículo de número 8, ele diz assim, capítulo 3 de 2 Pedro: mas uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que para algumas pessoas pareça estar demorando. Olha aí, ainda que para algumas pessoas parece estar demorando, mas o Senhor não tardou, o Senhor não esqueceu. Pelo contrário, Ele está sendo
paciente. Olha aí, Ele está sendo generoso com o tempo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Lembra do que ele disse para a carta de Tiatira? Dei a eles tempo para que se arrependessem, mas eles não se arrependeram. Ou seja, a vinda do Senhor, irmãos, é eminente, Ele vai vir. Aquele que há de vir virá e não tardará, ainda que para alguns pareça que Deus esqueceu, que está demorando, mas Ele está sendo paciente, Ele está sendo generoso, Ele está dando tempo para que eu, você, nós nos posicionemos, assumamos a nossa responsabilidade como cristãos diante de Deus, diante do reino, e que nós vivamos como de fato e de verdade devemos viver em Cristo Jesus. Ele diz, porém, o dia do Senhor, Ele virá como ladrão, e naquele dia os céus passarão como um grande estrondo, os elementos se desfarão em fogo, e também a terra e as obras nela desaparecerão. A vinda de Jesus é um fato. Então vamos aproveitar o que aconteceu no passado e nos lembrar de uma perspectiva de aprendizado. Vamos viver o presente de uma forma sábia, sensata, verdadeira, e vamos aprender com o presente, usufruir do presente como algo único, e vamos nos abster de toda procrastinação. Deixar para depois sempre pode ser uma péssima opção, uma péssima ideia. E por fim, a terceira constatação aí, sobre a generosidade do tempo. Falamos sobre o passado, falamos sobre o presente, e agora nós vamos falar sobre o futuro. Tempo de oportunidade. Que é o futuro? Tempo de oportunidade. Esse é o tempo que reserva uma oportunidade para nós. É uma fonte inesgotável que se apresenta diante de nós e que parece não chegar, mas apenas parece, mas ele vem. Ele vem. E é assim porque um dia nossa vida terá um fim. Um dia nossa vida nesse mundo vai passar. Por isso, nós temos que ter a consciência do que Tiago nos ensinou no capítulo 4, versículo 14. Ele diz assim: escutem vocês. E é lógico que esse texto de Tiago ele vai falar sobre a incerteza da vida, né? Eles escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos alguns negócios, e nós obteremos muito lucro naquilo que estamos fazendo. Vocês não sabem o que acontecerá no dia de amanhã. O que a vida de vocês é? Nada. Vocês não passam de neblinas que aparecem por um instante e logo somem. Olha o que Tiago nos ensina. A vida, ela tem um tempo. A vida, ela, por mais que a gente ache que seja longa, ela é comparada com uma neblina. Ela aparece, daqui a pouco ela dissipa, daqui a pouco ela some. Por isso é importante refletir sobre os nossos sonhos e avaliar as nossas prioridades,
Os nossos planos não devem somente priorizar as coisas materiais. Os nossos planos não podem priorizar somente coisas financeiras. Os nossos planos não podem priorizar somente as coisas dessa vida, mas a boa administração do nosso tempo e dos nossos recursos em vista à vida eterna. A verdade é que não tem como o homem contar os seus dias ao seu tempo de um modo produtivo sem o auxílio de Deus. Diante do futuro é necessário tomar algumas atitudes. É impossível o homem aprender a contar os seus dias se não for aí por uma ajuda e intermédio de Deus. Então, diante do futuro nós temos aí que tomar algumas atitudes. E a primeira dela é colocar o futuro em seu devido lugar. Vamos ver. Para muitas pessoas, o futuro é recebido sem nenhum preparo. Consequentemente, não saberão aproveitá-la de maneira correta. Outras pessoas, porém, esperam um futuro e o mesmo acontece de modo diferente, inesperadamente. Contudo, independente da nossa falta de domínio do futuro, é importante ter um planejamento mínimo para o porvir. Salomão ensina assim: os planos futuros devem estar nas mãos de Deus. E ele diz: consagre ao Senhor tudo o que vocês farão, e os seus planos serão bem-sucedidos. O que é isso? Planejamento, né? Colocar o futuro em seu devido lugar. Planejamento. Ele diz: consagre ao Senhor os seus planos, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3. Provérbios 16:20 diz: quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Jeremias ainda afirma: Deus nos dá plena segurança, conhecedor que o nosso futuro está nas suas mãos. Jeremias 29:11 ele diz: eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o futuro que desejais. O que é isso? É colocar o seu futuro no lugar certo. E qual é o lugar certo para colocar o futuro? Nas mãos de Deus. Se o nosso futuro está na insegurança da nossa riqueza, na insegurança da nossa sabedoria, na insegurança das nossas projeções financeiras, dos nossos amigos, dos nossos colegas, da nossa família, nós estamos perdidos. O lugar do futuro é no lugar certo. E qual é o lugar certo? Nas mãos de Deus. B. Encará-lo sem medo. Como é que a gente trata o futuro? Primeiro, colocando ele no lugar certo, nas mãos de Deus. Segundo, encarando o futuro sem medo. Um bom mordomo encara o futuro segundo a vontade de Deus, como fez Abraão, ao ser comissionado para deixar tudo e viajar para um local desconhecido, numa nova realidade. O que ele fez? Pela fé, ele simplesmente foi, acreditando que o futuro, ainda que seja incerto, tudo de que precisamos é coragem para esperá-lo e vivê-lo. Coragem ensinada por Jesus, encontrada sem medo. Ou seja, quando Deus disse para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para um lugar e para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, ele teve coragem.
Acima de tudo, para encarar, enfrentar e aproveitar o futuro, a gente não pode ter medo. Medo. Se Deus disse, vai sem medo. Se Deus disse, faz sem medo. Creia que aquele que te conduz não falha, não erra. O que é fé? Fé não é andar como um cego esbarrando nas coisas, não. Fé é andar acreditando que aquele que te conduz não erra, não falha. A Bíblia diz que nós não podemos andar por vista. Quem olha para o futuro não pode olhar para o futuro acreditando no que tem, no que é. Não, quem olha para o futuro tem que viver pela fé em Cristo, colocando o futuro nas mãos de Deus, estabelecendo os seus planos e colocando os seus planos nas mãos de Deus e tendo coragem para romper em fé. Terceiro e último, visualizar a oportunidade. Procure olhar para o futuro e visualizar novas oportunidades de servir a Deus. Olhe para a sua própria vida, olhe para a sua igreja, olhe para o seu trabalho, enfim, tudo que você faz hoje e que pode ser melhorado, e que você pode fazer melhor, e que você pode se envolver mais. Faça isso, olhando a partir de agora. Tente fazer algo novo que você ainda não fez, aquilo que você sabe e sabia que deveria fazer e deveria ter feito e nunca fez. Faça hoje, faça já, faça agora. Experimente participar de um ministério qual ainda não se envolveu. Crie ações de generosidade para abençoar pessoas. Use o que você tem de sabedoria, de inteligente, de recursos. Abra sua mão e seja generosa para com o outro, para com o reino, para com Deus. Consagre, porém, tudo isso ao Senhor e acredite. E você se surpreenderá com os diferentes resultados abençoadores da parte de Deus sobre a sua vida, bem como sobre a vida das pessoas que você poderá alcançar sendo diferente. E eu concluo: quem sabe contar bem o tempo nessa vida, saberá contá-lo também depois dessa existência. O profeta Daniel disse: multidões que dormem no pó da terra acordarão para a vida eterna, outros para a vergonha eterna e para o desprezo eterno. Daniel 12:2. Quem aproveita bem essa vida também usufruirá e gozará de uma vida plena eternamente com o Senhor. Usar bem o tempo, portanto, é um lindo gesto de generosidade para consigo mesmo, bem para com o outro, bem como para com o outro. É mister dizer: não importa o que você fez ou deixou de fazer no passado, você pode mudar tudo isso. Você pode dar um novo rumo para o seu futuro por meio de novas atitudes, de novo posicionamento e de uma nova forma de pensar. Você pode dar um novo rumo para o seu futuro. Peça a Deus para que Ele te ajude a gerenciar melhor o seu tempo e certamente o seu futuro será melhor e você gozará de uma vida plena em Cristo Jesus. E para pensarmos e agirmos, primeiro,
Olhe para o seu passado e siga os bons exemplos daqueles os quais investiram a vida de forma a agradar a Deus. Não fique olhando para o seu passado, só se lembrando das coisas ruins que aconteceram ou que fizeram contra você, não. Olhe para o seu passado numa perspectiva de aprendizado, de que você pode ser melhor, e mais ainda, você pode mostrar para as pessoas que estão à sua volta que você amadureceu e que você viveu, e que apesar de todos não acreditarem e não darem a você talvez a importância devida, você superou e suplantou tudo aquilo que imaginava, e você pegou todas as feridas e dores e fez um grande jardim frutífero, e que além de ser abençoado, se transformou em um abençoador. Então não olhe para o passado em uma perspectiva somente de saudosismo ou de lamentações, mas olhe para o seu passado na perspectiva de tirar lições de vida. Segundo, como você está gastando o seu tempo agora? Está sendo produtivo? Está alcançando resultados? Deus tem sido primazia na sua vida? Deus tem sido mais importante para você? Você tem gastado tempo orando, buscando, clamando, jejuando, servindo ao Senhor, se envolvendo na obra, sendo generoso, ofertando, dizimando? Você tem gastado o seu tempo sendo útil para Deus, para o próximo e para si mesmo? Pense nisso. Terceiro, pessoas estão sendo abençoadas por intermédio do uso do seu tempo. O tempo que foi lhe concedido, esse tempo de vida que eu e você temos, estamos abençoando pessoas com isso? Ensina-nos, ó Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Será que nós estamos tendo essa consciência? E por fim, em quarto lugar, já pensou como o seu futuro pode ser melhor do que hoje? Se você hoje se posicionar verdadeiramente diante de Deus, entendendo o que realmente Deus é e representa na sua vida, que esta lição, esta manhã, possa ter abençoado a nossa vida. Você que me ouve de casa, você que aqui está, que esta palavra possa ser aplicada em nossos corações. Hoje, você que me ouve, em um futuro próximo, talvez você que me ouve agora aí, porque eu acredito que essa mensagem ela vai ecoar durante muitos dias, meses e anos. Quem sabe talvez você aí, no ano de 2023, 2024, me ouvindo agora aí no sofá de casa, no trabalho, aí dentro do carro, que esta palavra possa ser aplicada no seu coração. E você que hoje literalmente aprendeu conosco a generosidade do tempo, que possamos entender e aprender que esse tempo que o Senhor Deus nos concedeu, ele precisa ser usufruído e aproveitado da forma mais sábia possível. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e crie em nós um coração sábio, e que a gente possa aprender a contar os nossos dias. Deus abençoe a sua vida. Pai, graças te damos e te louvamos. Obrigado por esta manhã gloriosa, Senhor. Que o teu nome possa ser glorificado, que a tua presença possa ser presente em nossa presença todos os dias, o dia inteiro. Deus, que nós possamos aprender, Pai, com as dores, frustrações, decepções e com os erros do passado. Não nos permita e não nos deixe, Senhor, ficar somente se lamentando,
mas que nós possamos nos levantar, nos posicionar e acreditar que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. E que nós possamos, Senhor, aprender a contar os nossos dias, para que possamos alcançar um coração sábio. Conceda-nos um término de dia debaixo da Tua graça, leva-nos em paz, e que o Teu nome, Senhor, possa ser glorificado. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos e te pedimos. Continue conosco, para a glória do Teu santo nome. Amém, e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe os irmãos. À noite nós estaremos aqui no nosso culto. Você de casa está convidado para estar conosco aqui hoje à noite, culto com a família. Venha, para que juntos possamos louvar, bendizer e engrandecer o nome do Senhor. Deus abençoe, até a próxima.